Boa noite. O Brasilianas.org de hoje discute a reforma política. A presidente Dilma Rousseff deve encaminhar ao Congresso Nacional, ainda nesta semana, uma lista com a sugestão de 5 pontos para nortear a criação de um plebiscito para a reforma política. Dentre os pontos que deverão ser apresentados pelo governo estão financiamento público das campanhas eleitorais e mudanças no sistema de votação. Para discutir o assunto, contamos com a participação aqui em São Paulo do advogado constitucionalista Hugo Albuquerque. Do estúdio de Brasília, o subprocurador-geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. E no estúdio do Rio, o cientista político e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jairo Nicolau. E também contamos com a colaboração do jornalista Marcelo Zanini, que irá selecionar perguntas que você de casa pode encaminhar pelo site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos discutir os principais pontos que deverão entrar no plebiscito proposto pela presidente da República, que será submetido à avaliação do Congresso Nacional. Antes, vamos acompanhar a fala do presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Coelho. A Ordem dos Advogados defende também uma reforma política. Nós entendemos que a Lei Ficha Limpa, ela deu resposta às consequências do sistema eleitoral brasileiro. Mas somente uma reforma política pode dar respostas às causas dos malfeitos, dos desvios de conduta e das grandes dificuldades e perplexidades do sistema eleitoral brasileiro. Nós temos no Brasil um déficit de legitimidade dos representantes do povo em relação à população que o elegeu. E é preciso fazer um olhar atento às causas desta falta de legitimidade representativa para que possamos fazer o quanto antes uma reforma política. Lançamos um projeto de lei de iniciativa popular para apresentar uma proposta de reforma política que objetiva instituir eleições limpas no Brasil. Calcado este projeto em 3 princípios. O primeiro é o financiamento democrático de campanha. O segundo é o voto transparente e o terceiro é uma maior liberdade na comunicação, na liberdade de expressão, especialmente uma liberdade plena de expressão nas redes sociais e na internet. A Ordem dos Advogados do Brasil ouviu a proposta da Presidência da República no sentido de um plebiscito para uma constituinte. E a Ordem fez uma reflexão de que se fosse para realizar um plebiscito, que não para uma constituinte, porque seria muito grave para o Brasil realizar uma constituinte. E entendemos que a OAB e a cidadania saíram vitoriosos no sentido de que o governo federal retirou da pauta a questão da constituinte. Mas o plebiscito está em debate, ele está apresentado, será apresentado ao Congresso Nacional. A Ordem, por uma tradição histórica, sempre entende que quanto mais consultas populares forem feitas, melhor para o país, melhor que o povo participe diretamente, seja em plebiscito, seja em referendo, como também a Ordem defende o recall, que é a revogação popular dos mandatos. Bom, vamos começar no Rio de Janeiro com o Jairo Nicolau. Jairo, obrigado por sua presença aqui no Brasilianos. Jairo, o plebiscito, você tem um conjunto de questões complexas que vão ter que ser analisadas pela opinião pública de uma maneira geral. É possível você sintetizar, digamos, os principais pontos de uma reforma política em 5 perguntas? E quais seriam essas, na sua opinião? Olha, eu acho que é muito difícil. Eu estudo esse tema há muitos anos. Observo que o interesse da sociedade por esse tema é muito baixo, muito reduzido. Eu tive a oportunidade de participar de alguns encontros no Congresso, já em algumas audiências públicas, e mesmo entre os parlamentares eu vejo muita confusão, muita dificuldade para entender os tópicos de uma reforma política. E o tema, quer dizer, o título reforma política não ajuda, porque ele incorpora a possibilidade de você discutir praticamente tudo do sistema político. Mas, ultimamente, o título reforma política está muito associado a mudanças no sistema eleitoral e nas regras de financiamento das campanhas. Quer dizer, basicamente, se a gente falasse em reforma partidário-eleitoral, talvez seria um nome mais honesto para a agenda que esses anos todos está na ordem do dia do que reforma política, porque para o leigo parece que reforma política a gente estaria disposto a discutir tudo, voto obrigatório, voto facultativo, parlamentarismo, presidencialismo, se o Brasil vai continuar com
como um sistema bicameral ou não. Enfim, eu tenho lido muitas propostas aparecendo, algumas muito estranhas, assim, que propõem reformas muito radicais, muito pouco discutidas na sociedade brasileira, mas eu acho que o termo não ajuda, né? Acho que se a gente falar de reforma partidária eleitoral é mais justa com os temas que estão há muito tempo sendo discutidos no interior da Câmara dos Deputados, sobretudo, né? Hugo, o Hugo, advogado constitucionalista de São Paulo, tem trabalhos aí sobre o Poder Judiciário. Também. Mais, né? Então, quando se fala hoje em desarranjos institucionais, aqui está se falando específico, que nem o Jair disse, da questão política, partidária e tudo, mas há um desarranjo geral aí, a partir da postura do próprio STF e outros poderes também. Como é que você está analisando isso no âmbito de todo esse vendaval de propostas e mudanças que chacoalha o país? Olha, Nassif, você tem um problema muito pontual. O Brasil ele teve um ciclo de lutas constituintes muito bonito e muito potente, diria, não só da resistência contra a ditadura, mas de um momento específico. Se você pensar em 1975, quando de fato a resistência torna-se pacífica, toma as ruas, deixa de ser uma luta de pequenos aparelhos contra a ditadura e se torna um fenômeno de massas. Aquela cerimônia ecumênica em homenagem à memória de Vladimir Herzog foi um marco, sem dúvida alguma. E daquele momento até 1988, nós tivemos uma virada na história do Brasil maravilhosa. E os setores conservadores não tiveram como impedir aquilo. Mas, por outro lado, eles frustraram a ordem de 88 comendo pelas beiradas. Como isso se opera? Basicamente, pela omissão do legislativo em construir uma ordem infraconstitucional que esteja conectada com os anseios que se realizaram na Carta de 88, com a postura elitista do judiciário, e até mesmo com a postura da administração pública, que acabou criando coisas absurdas como aquela doutrina da reserva do possível, onde de repente tudo se torna um problema de planilha, você não pode fazer... O que é? Explica a doutrina. Por exemplo, essa teoria da reserva do possível é uma coisa alegada frequentemente por administrações públicas para, por exemplo, se não há vaga numa creche, quer dizer, o direito à educação não foi garantido porque nós não temos como fazer isso. Então você reduz muito daquilo que está na Constituição de 88. Não, veja, isso aqui é uma meta que vai ser realizada algum dia, isso aqui é um princípio, mas a gente não tem a obrigação de fazer isso. E aí você tem os três poderes, por N motivos, frustrando aquilo que está na carta, aquela concretude que está ali. E aí, muitas vezes, o judiciário surge como um deus ex machina para resolver o problema pelo ativismo judicial. E isso também, de solução, de antídoto, acaba se tornando um problema, porque o judiciário e o Ministério Público começam a ingerir na vida política e acabam tomando decisões também absurdas. Então, de repente, você tem uma ordem que é frustrada por completo. E é frustrada porque aquilo que seria basilar no nosso sistema, que é a democracia, ele não funciona. Por quê? Porque o poder econômico controla as eleições. E a partir daí, como é que você vai mudar alguma coisa? Se aqueles que são eleitos para mudar, eles dependem desse sistema, eles dependem de muito dinheiro para serem eleitos. Então, há um desarranjo institucional que está posto em 88. Eu queria ir para Brasília conversar com o procurador Antônio Augusto Brandão de Aras. Procurador, o Ministério Público teve um papel relevante aí para deixar muitos itens da Constituição, deixar de ser letra morta para ser direito do cidadão efetivamente. Inclusive essa questão da inclusão de deficientes e um conjunto, a questão dos indígenas, um conjunto de fatores aí. Na sua opinião, o que precisaria mudar, digamos, em termos de reforma política, para que essa questão dos direitos sociais fossem mais efetivos e mais concretos? Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, Nassif, professor Jair Nicolau, professor Hugo Albuquerque, jornalista também presente. Eu creio que a questão da reforma política já foi bem colocada pelo professor Nicolau. Disse ele com muita propriedade que nós cuidamos muito mais de uma reforma partidária eleitoral que propriamente política. E é partidária eleitoral porque nós temos um momento muito difícil para o país que revela a crise de autenticidade do sistema representativo manifestado recentemente nas urnas, nas últimas semanas, com os movimentos e nas redes sociais. Isso revela que há
uma tentativa de amadurecimento de gerações que não mais se sentem representadas devidamente pelos nossos parlamentares. Então, a situação passa, em princípio, por uma ampla discussão partidária eleitoral. A exemplo, me permita, Nassif, começar falando da ditadura intrapartidária. Nós temos uma carta que assegura uma democracia participativa e nela nós temos o pluralismo político. Esse pluralismo político é manifestado por múltiplas formas, seja através das ONGs, das movimentações sociais, das redes sociais, de sindicatos, de partidos, de clubes de serviço, de grêmios acadêmicos, enfim. Mas nós só temos uma única via para prover 2 cargos da República. O Poder Executivo e o Poder Legislativo só têm membros eleitos pelo povo e através de partidos. E nós temos um fenômeno relativamente novo, mas que já é velho para a nossa prática partidária eleitoral, que é o fato de após a adoção da fidelidade, em 2007, pelo Supremo, quando nós tivemos a alteração de 200 anos da jurisprudência brasileira, tivemos, então, a adoção do mandato representativo partidário, que foi uma doutrina por mim defendida numa obra, numa monografia específica, e que trata exatamente da necessidade de superação dessa amplíssima liberdade que levava a troca-troca partidário, que aluía de forma contundente a representação popular. Então, desde então, a fidelidade partidária não foi recebida ainda, tantos anos decorridos, 6 anos praticamente decorridos, com a amplitude e importância que ela merece para a nossa democracia, na medida em que tivemos as cúpulas partidárias impondo de cima para baixo vontades, caprichos, negociatas, que suprimiram exatamente aquilo que é mais importante numa democracia, que é a legitimidade material que se extrai da soberania popular, da vontade soberana do povo. Então, desde 2007, com a adoção da fidelidade partidária, nós temos uma ditadura interna que faz com que as cúpulas destituam mesas diretoras, dissolvam diretórios, intervenham em diretórios e cometam as maiores barbaridades que esse país tem visto desde 2008. Então, um dos primeiros problemas que nós temos que solucionar nesta reforma partidária eleitoral é a questão da ditadura intrapartidária, que é de fácil solução. Não tem nada, não precisa de lei complementar, não precisa de PEC, basta simplesmente uma alteração na lei dos partidos políticos. Mas eu sei que o programa tem muito tempo e nós temos outros temas muito importantes, como o sistema de listas fechadas, como financiamento público. Eu estou aqui agradecendo o seu convite, Nassif, e disposto a colaborar para, quem sabe, encontrarmos soluções que não sejam tão gravosas quanto aquelas que vêm sendo propostas na imprensa. Procurador, mas qual que é a alteração necessária aí para acabar com essa ditadura que até às vezes direções interinas de partidos interferem em diretórios municipais? Qual que é a alteração proposta? Nós apresentamos, num quadro de ampla discussão, na Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, já que eu fui convidado como consultor, para dar uma modesta contribuição. E nisto eu apresentei a proposta de acréscimo de 2 parágrafos ao artigo 3º da Lei dos Partidos Políticos. Um assegurando autonomia aos diretórios estaduais, distrital e municipais, no âmbito da sua circunscrição e naquelas matérias de seu interesse regional e local. Vedado a intervenção, a dissolução ou a destituição dos seus representantes sem o devido processo legal e sem uma justa causa. Então, eu creio que se o acréscimo de um parágrafo à lei dos partidos poderia resolver a questão da ditadura. Uma outra sugestão que dei foi o acréscimo do parágrafo 2º, suprimindo de uma vez por todas esta idiosincrasia dos partidos brasileiros, que é a figura da comissão provisória. No Brasil, tem partido cujas comissões provisórias passaram a ser definitivas, porque as cúpulas impõem condições censitárias inconstitucionais, a exemplo de ser proprietário da sede do diretório, a exemplo de ter recursos financeiros para manter jornais diários, divulgando bandeiras do partido.
E isso impede que esses diretórios, na sua base, se manifestem de forma segura, porque não há garantia. A crise hoje, meus caros colegas e amigos que nos escutam, a crise hoje é gravíssima. Não há nenhuma liderança hoje estudantil, jovem, não há como estimular a renovação dos quadros de militantes ou de novas lideranças sem que nós tenhamos o fim da ditadura intrapartidária. O que nós temos, infelizmente, e em todo o Brasil, são as denúncias de vendas de diretórios municipais nas eleições municipais, por diretórios estaduais e até mesmo pelos diretórios nacionais. Nós temos casos teratológicos que envergonhariam qualquer um. Então, nós precisamos permitir que uma candidatura não seja o resultado de uma compra de uma vaga ou de uma negociação entre compadres e amigos. Precisamos permitir que a sociedade brasileira se oxigene, primeiro, na via dos partidos políticos, porque sem estes nós teremos a mistificação, a personalização que conduz às ditaduras e que macularam o século XX com Hitler, com Mussolini, com Stalin e que patrocinaram também com o personalismo os nossos coronéis do Nordeste, os caudilhos do Sul, de maneira que nós precisamos romper primeiro com a ditadura intrapartidária, prestigiando a base de onde vem todo o elemento subjetivo da democracia, a soberania popular, e depois, sim, nós falaremos de listas fechadas, o sistema distrital puro, o sistema distrital misto, sem o risco de que da lista só conste o marido, a mulher, o namorado, o filho, a filha, o genro, a nora, o correligionário. Porque se nós não superarmos ditadura intrapartidária, meus caros telespectadores, nós não poderemos pensar no aprimoramento do sistema. Porque quem estará na lista? O primeiro da lista provavelmente é o próprio dono do partido. O segundo da lista, o seu filho, a sua nora, o seu correligionário. E o pior, como falar de financiamento público de campanha num sistema em que, ainda hoje, com todas as máculas e vícios do sistema, o dinheiro público eventualmente desviado retorna ao mercado através da aquisição de bens e serviços, por mais ilícitos e criminosos quem assim procede? Bom, vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode mandar a sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, o Rogério de Carvalho, ele é de São José do Rio Preto, aqui do interior de São Paulo, ele pergunta se existe alguma maneira de legalizar esse plebiscito para não ser barrado pelo STF, se uma PEC para a reforma política e um referendo posterior não seria mais viável. Bom, Hugo, você que tem falado aí da questão da judicialização da política, qual é a sua opinião? Não, porque o plebiscito ele pode ser convocado por ato administrativo também, é só você cumprir. A lei que regula o plebiscito no Brasil, ela é de 1998, inclusive foi aprovada no governo Fernando Henrique. É perfeitamente possível fazer um plebiscito. Mas depois do plebiscito, você tem, digamos, a opinião pública dizendo o que ela quer, o Congresso obrigatoriamente não segue isso, ou segue? No meu entendimento, ele não segue, poderia seguir, mas só que ele ficaria numa posição realmente muito complicada de encontro. E daí há condições do Supremo tentar interferir, como tentou já com essa... Sempre há, materialmente há. Inclusive cometer um ato de exceção por uma decisão dele final. No limite, isso é uma questão política. Se você seguir mesmo que você siga tudo formal, você siga a formalidade como se exige em lei, é possível, sim, que alguém se insurja contra isso. E como todo esse caso mostra, o que vai fazer diferença ou não é a fiscalização da sociedade civil, inclusive a pressão dela. Porque, do contrário, alguém em instância superior toma a palavra final. Mas quando a gente pega o Supremo hoje, ainda sem pensar nos novos ministros aí, você vê que eles são pautados objetivamente pelo chamado clamor da mídia. Você acha que com as redes sociais haverá mais equilíbrio aí, mais bom senso por parte do Supremo como um todo? Eu acho que já há. Você é blogueiro também, Nassif, eu também sou. A gente já vive essa realidade de redes sociais há algum tempo. De fato, você já tem esse fenômeno. A diferença é que, por umas circunstâncias específicas da política nacional, essas pessoas que já estavam mobilizadas nas redes sociais foram às ruas. E eu acho que, no atual momento, qualquer decisão antidemocrática do STF ou mesmo do Congresso Nacional, ela vai ter um efeito muito negativo para quem tomá-la. Eu não tenho a menor dúvida que quem for
de encontro à posição da sociedade, dessa multidão que toma as ruas, vai ter problemas seríssimos. Eu quero voltar com o Jairo, lá do Rio de Janeiro. Jairo, o procurador Antônio Augusto Brandão, ele colocou essa questão da estratificação política aí que você tem nos partidos políticos, você tem no próprio judiciário, você tem nos clubes de futebol, você tem nos clubes esportivos. Essa falta de democracia, que até nos grandes partidos, que impede a ascensão dos jovens. Aí, como é que se rompe esse problema cultural aí que se espalha por toda a sociedade brasileira? Essa questão das oligarquias que se formam até nas instituições mais democráticas. É interessante porque quando a gente fala de organizações da sociedade civil, elas serem mais oligarquizadas, serem mais fechadas, isso é um problema, enfim, de cada uma das organizações. Mas o partido ele tem uma especificidade. O partido é uma organização que faz a ponte entre a sociedade e o governo, a sociedade e o Estado. E a Constituição diz que os partidos são organizações de direito privado. Mas, na prática, no Brasil, eles não são bem organizações de direito privado, porque, por exemplo, os filiados dos partidos, a lista de filiados é controlada pela Justiça Eleitoral, por uma razão simples. A lei exige que, para um cidadão ser candidato a qualquer cargo, ele tem que estar filiado pelo menos há um ano num determinado partido. Então, quem controla isso é a Justiça Eleitoral. A mesma coisa acontece com relação à estrutura interna dos partidos. Cada organização devia ter a sua estrutura, porque elas são organizações de direito privado, mas há um controle das convenções, das datas, como o procurador nos lembrou, há algumas organizações que são provisórias ou não. Se isso fosse simplesmente uma organização de direito privado, a cada partido que tem a sua estrutura. Mas isso não é assim. Os partidos, por exemplo, as finanças dos partidos no Brasil são controladas pelo Estado também, porque os partidos hoje basicamente vivem de recursos do fundo partidário. No ano passado foram 340 milhões do orçamento público, basicamente, que foram distribuídos para os partidos. Então, hoje, todos os partidos dependem, na sua sobrevivência, de recursos estatais. Então, o partido no Brasil é uma organização híbrida. Ele tem um componente, vamos dizer assim, estatal, de controle estatal, nos recursos, na filiação, na legislação, mas ele tem que ser uma organização, de certa maneira, que se comunique melhor com a sociedade. Então, um problema, eu acho, dos partidos brasileiros, isso deve estar um pouco na crise da representação que esses partidos estão vivendo, no meu modo de entender, é que os partidos se afastaram muito da sociedade. Eles estão se tornando organizações paraestatais, basicamente, né? E quando se fala em financiamento público exclusivo, eu acho que a gente vai caminhar na direção de, se pensarmos nessa mesma toada, de um afastamento maior ainda dos partidos em relação à sociedade. O problema é que esses partidos não estão conectando mais com a sociedade, ou estão conectando menos que conectavam, por exemplo, no momento de transição, nos anos 80, porque qual o interesse que esses partidos têm de se comunicar com a sociedade? Hoje, basicamente, é de recrutar membros para serem candidatos. Quer dizer, os partidos, mesmo os partidos tradicionalmente de esquerda, que tinham uma militância, perderam e vivem basicamente de filiados remunerados. Então, esses partidos precisam de um arejamento, precisam de democracia interna, precisam, eu acho que algo... ou venha por legislação, ou venha de iniciativa dos partidos, eles precisavam fazer primárias, por exemplo, no caso dos partidos na Europa, os casos dos partidos americanos, para a escolha de seus candidatos, isso dá uma vitalidade muito grande. Esses partidos precisam atrair segmentos da sociedade, por exemplo, a juventude e segmentos da nova classe média que foram ativados por uma política mais geral nos últimos anos, mas não para a vida partidária. Esses partidos têm que sair das cordas, eles precisam tomar iniciativas. O meu temor é que, mais uma vez, a gente tente resolver isso exclusivamente pela legislação, né? Por exemplo, democratizar os partidos com mais lei, exigindo que os partidos se democratizem. O problema é por que os nossos partidos não têm estímulos próprios
né, mesmo os partidos de esquerda, a se comunicarem de uma maneira mais ousada, mais aberta com a sociedade. Porque hoje, se você perguntar para os dirigentes dos partidos o que eles preferem, ou terem milhares de militantes trabalhando pelo partido, ou se eles preferem uma boa equipe de TV, um bom marqueteiro para uma campanha, provavelmente eles vão dizer que preferem ter uma boa equipe de TV e bons marqueteiros, porque os partidos viraram basicamente de organizações estritamente dirigidas à arena eleitoral. Bom, vamos para o primeiro intervalo e o Brasilianas.org volta logo. Voltamos com Brasilianas.org, que hoje discute a reforma política. Para avaliar o tema, contamos com a participação do advogado constitucionalista Hugo Albuquerque. Em Brasília, do subprocurador-geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. E do Rio de Janeiro, cientista político e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jairo Nicolau. Nesse segundo bloco, vamos falar de um dos pontos mais discutidos na reforma, que é o financiamento público de campanha. Antes, vamos ouvir o que diz o presidente da OAB, Marcos Vinícius Coelho. Para ele, é urgente acabar com as doações de empresas nas campanhas eleitorais. A OAB propôs uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para que seja declarada inconstitucional a contribuição por empresas nas campanhas eleitorais. Nós temos o site eleiçõeslimpas.org, no qual estamos colhendo assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular. Porque se o Supremo Tribunal Federal não declarar inconstitucional, temos essa iniciativa popular de lei no sentido de declarar que o próprio Congresso Nacional retirar do ordenamento jurídico a contribuição por empresas, além de possibilitar o voto transparente, que é o voto em 2 turnos, em que o eleitor terá a oportunidade de saber em quem ele realmente está votando e de escolher aquele que será eleito. Evitar o efeito hoje existente no nosso país, em que o povo vota em A e elege B, C ou D, no qual ele não votou. Bom, um dos pontos que eu queria voltar ao procurador Antônio Augusto, lá em Brasília. Procurador, o Jairo Nicolau acha que com o financiamento público de campanha, os partidos vão ficar ainda mais afastados da opinião pública, sem interesse em buscar quadros que tragam votos aí. Mas, por outro lado, o financiamento privado de campanha tem sido a única porta que abre espaço para candidatos entrarem nos partidos, trazendo como feedback a possibilidade de financiamentos de campanha. Qual a sua opinião aí sobre essa dicotomia aí entre pegar só o financiamento público e a questão da sintonia com a opinião pública? Bem, nós temos uma situação peculiar. Nós temos um financiamento misto de campanha, em que concorrem as verbas do fundo partidário, concorrem anualmente 1 bilhão em compensações fiscais para a propaganda gratuita no rádio e na TV, concorre o investimento pessoal do candidato com seus recursos próprios e temos também as doações de campanha feitas por pessoas jurídicas e ainda por outras pessoas físicas. Então, o nosso sistema é misto. E nessa peculiaridade brasileira, nós temos os abusos veementemente revelados nas doações de campanhas de pessoas jurídicas. Aqui, as grandes corporações, as grandes empreiteiras doam, e doam muito. Obviamente que elas doam mais a quem vai ganhar, e mais doam também a quem vai perder. E essa aparente civilidade esbarra em princípios que nos são fundamentais. Por quê? Se é verdade que os direitos fundamentais e garantias do artigo 5º da Constituição Federal também se alcançam, em muitas hipóteses, as pessoas jurídicas, é evidente que a cidadania ativa e passiva, ou seja, votar e ser votado, é um atributo apenas das pessoas físicas. E, como tal, não se concebe o interesse democrático cidadão de financiamento empresarial que vai redundar num toma lá da cá nocivo à sociedade brasileira. Por isso, somos, em princípio, favorabilíssimos no que toca à iniciativa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para reduzir, para excluir esse financiamento empresarial, mas quem sabe, superada a ditadura intrapartidária,
tenhamos possibilidade, sim, para avançar para um financiamento público de campanha, como temos na Itália, em que um partido pequeno, há 4 anos, devolveu algo equivalente a 2 ou 3 milhões de euros à população, porque não foram aplicados esses recursos nas campanhas. Ô, procurador, só para entender um pouquinho, o que é essa economia clandestina aí dos pequenos partidos como que aqui em São Paulo, outros lugares também aí, às vezes até nas eleições majoritárias aí, você tem aqueles partidos que você só ouve falar deles no período eleitoral ligado a um ou outro candidato majoritário. Como que funciona, como que eles se mantêm ao longo do ano, entre uma eleição e outra, e como que se dá essa negociação do ponto de vista comercial entre os partidos menores e os maiores? Nós temos 30 partidos hoje no país. Desses 30 partidos, nós temos algumas siglas que são declaradamente reconhecidas como barrigas de aluguel. São partidos, inclusive, cuja direção nacional é integrada por famílias inteiras. Pai, mãe, irmão, mulher, filho, genro, nora, um verdadeiro escândalo. Esses partidos, igualitariamente, recebem em torno de 3 milhões por ano de fundo partidário. Imagine, Nassif, pequenos partidos, grandes negócios. Se eles recebem 3 milhões por ano, negociam com a propaganda gratuita no rádio e na TV, e ainda vendem criminosamente diretórios em todo o Brasil em eleições municipais e, eventualmente, apoios nas eleições estaduais, imagine como nós precisamos imediatamente, não de uma cláusula de barreira que limite a atividade partidária, que há de ser permanente, mas que estabeleça cláusula de desempenho, uma cláusula de qualidade, como existe na Alemanha há mais de 40 anos, em que os partidos, para terem uma atuação parlamentar, devem ter resultado eleitoral. E resultado eleitoral, nós sabemos que num ambiente democrático saudável, rígido, exige participação popular. E nós só teremos esta participação se nós atrairmos a juventude, as novas gerações, para a prática cidadã de discutir as questões comunitárias, em primeiro lugar, as questões de peculiar interesse local, e numa escala ascendente chegarmos aos grandes temas nacionais que nos são caros. Então, o grande problema é que nós temos que resolver problemas como fim da ditadura intrapartidária, isso resolve com lei ordinária, a criação da cláusula de desempenho pode ser feita pela PEC, já o disse o Supremo Tribunal Federal, essa é uma questão mais complexa, mas nós temos que ter, primeiro, que cuidar daquilo que é priorístico na nossa democracia representativa, que é a questão dos partidos, que a perdurar do jeito que está, Nassif, não me pareça que haja nenhuma possibilidade de avançarmos, seja mudando o sistema eleitoral, seja adotando o financiamento público. Ficaremos somente no campo do proposto pela OAB, que é o fim do financiamento empresarial, que já vai tarde demais. Hugo, essa decisão do Congresso aí de votar essas mudanças nas leis partidárias, que o Supremo, através do ministro Gilmar Mendes, tentou impedir, seria uma forma de segurar, digamos, essa comercialização de partidos? Sim, seria, e a gente precisa pensar nisso. Agora, só colocando uma questão do financiamento público. Além de financiamento público, é importante que nós pensemos num teto de campanha. É preciso ter um teto de campanha baixo, porque não adianta nada também ter isso de uma maneira muito clara, e aí a gente vai ter N problemas. O teto de campanha tem que ser o menor possível, sobretudo para você acabar com essa outra economia, que é a economia da propaganda eleitoral. Agora, voltando a esse tema da lei de partidos, eu vejo ela com alguns problemas, embora aquela primeira decisão do ministro Gilmar Mendes, que a liminar acabou, por fim, derrubada, fosse temerária, porque o STF ele não deveria entrar numa questão de uma discussão de um projeto de lei naquele momento. Muito embora, uma vez aprovada essa lei de partidos como ela está, provavelmente seja o caso de se entrar com a DIN contra ela. Só para explicar para o nosso leitor. Que é uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ela tem alguns pontos um tanto temerários. Eu entendo que muitos dos efeitos delas não deveriam ser aplicados para a eleição do ano que vem. Isso é um pouco preocupante, até pela segurança jurídica. Agora, é preciso sim pensar numa nova lei de partidos. Esse ponto de você pensar a democratização pela base é fundamental. Agora, o projeto de lei tal como ele está, não sei. Eu volto para o Rio com o Jairo Nicolau. Ô Jairo, tudo bem, vamos coibir essa questão do excesso de propaganda, reduzir os custos de marketing.
E agora, quando você entra numa eleição, você tem um grande vocalizador de propostas políticas, que são os grandes grupos de mídia que nos últimos anos se partidarizaram também. De que maneira que você, o Tribunal Superior Eleitoral, a própria legislação, deveria repor a situação para estabelecer uma isonomia também no discurso político em relação, digamos, a essa posição mais parcial de grandes grupos de mídia? As redes sociais seriam por si suficientes para estabelecer uma isonomia? Uma boa pergunta. O que a gente não pode esquecer é o seguinte: o Brasil tem um grande mecanismo de democratização das campanhas que também precisa ser aperfeiçoado, que é o horário eleitoral gratuito. Não há, até onde eu saiba, nenhum lugar no mundo com horário eleitoral tão generoso quanto nós temos aqui. São 45 dias em cadeia, fora as inserções que entram no horário nobre. Então, esse é um instrumento fundamental para os partidos, os pequenos partidos, sobretudo, têm para comunicar suas propostas à sociedade durante a campanha. Então, por exemplo, um partido pequeno, equivalente aos pequenos partidos brasileiros na Europa ou nos Estados Unidos particularmente, ele tem que comprar o horário eleitoral, que é caríssimo. E esse é um benefício que nós precisamos, talvez, no âmbito dessa discussão de reforma da legislação partidária eleitoral, pensar talvez um formato que dá um pouco mais de, vamos dizer assim, de vitalidade ao horário eleitoral. Talvez uma parte dos programas serem ao vivo, uma parte dos programas serem transformados em debates. Não sei bem como fazer isso, mas os programas são um instrumento fundamental de democratização. Outro instrumento que a gente viu na última eleição, particularmente, eu acho que tende a se fortalecer como uma arena fundamental, talvez até a médio prazo, sendo a arena fundamental da campanha, é a rede, né? São as redes sociais, mas a internet, né? A internet como um lugar, os blogs, os sites, eu próprio tinha um blog muito modesto, mas eu vi na campanha como ele foi acolhido por alguns segmentos, porque eu trazia dados, debatia questões que não tinha espaço para serem cobertos na mídia tradicional, e que floresçam mil flores, né? Eu acho que o que a gente viu na última eleição tende a ser, eu acho, já na eleição que vem, talvez, né, com essa democratização do acesso à internet no Brasil, que ainda tem problemas, mas que está acontecendo de uma maneira muito veloz, é que o debate talvez até saia da televisão, né? E seja, vamos dizer assim, encontre na internet o lugar privilegiado da democratização. Com relação à posição dos meios de comunicação, me preocupa mais a posição das televisões, porque os jornais e as revistas, eles têm uma abrangência num país, infelizmente, que as pessoas leem muito pouco, muito mais circunscrita, quer dizer, você tem que comprar o jornal, você tem que comprar a revista. Agora, os programas das grandes redes, esses sim têm uma influência que eu realmente não saberia como proceder, mas, de certa maneira, o melhor antídoto quanto a isso tem sido feito, ninguém imaginava, pela democratização via as redes sociais. Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode mandar perguntas pelo portal www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, o Marcelo Fossari, de Itaqui, no Rio Grande do Sul, ele pergunta: como a reforma política poderá garantir o respeito que a população exige? Respeito esse referente a promessas que os políticos fazem quando ainda são candidatos e quando as autoridades esquecem. Ou os membros do governo federal acreditam que a reforma poderá garantir a eleição dos candidatos mais comprometidos com as causas populares? Ou você acha que é possível algum mecanismo que permita cobrar? Eu acredito que foi sim. prometido? Inclusive a OAB coloca a questão do recall. Eu acho que a questão do recall é fundamental para a democracia brasileira. Vamos explicar para o nosso telespectador. É que as pessoas possam remover quem elas elegeram, porque evidentemente até na legislação privada você tem uma questão de uma fraude. Se a pessoa promete, escreve um programa e registra aquilo dali, por que não sancionar aquele candidato que uma vez eleito não cumpriu? E quem sanciona? É o conjunto de eleitores?
Eu acredito que os candidatos deveriam ser obrigados. Evidentemente, eles precisam apresentar um programa. Esse programa tem de constar pontos ali. Uma vez aquilo descumprido, eu acho que é imperioso que ele seja removido do cargo. Se ele não cumprir, como é que ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu? E a gente cansa de ver isso. As pessoas cumprem impunemente aquilo que... As pessoas descumprem impunemente aquilo que elas prometeram. E aí o que acontece? Nada. Eu acho que isso erode a legitimidade de qualquer sistema político, é um dos maiores problemas da nossa democracia hoje. Isso tem que ser uma questão imediata, urgente. Eu volto a Brasília com o procurador Antônio Augusto Brandão. É possível essa questão do candidato que não cumpre o que promete em campanha ser cassado pelo conjunto de eleitores, procurador? Sim, Nassif. Claro, nós tivemos em 2009, com a mini-reforma eleitoral que veio à tona através da Lei 12.039 de 2009, uma norma em que obriga os candidatos ao Poder Executivo a apresentarem o seu programa de governo. Este foi o germe, a boa semente para que tenhamos a adoção no Brasil do recall, ou voto destituinte. E nós temos exemplos, a democracia norte-americana é um bom exemplo. Ainda em 2011, se eu não me engano, o prefeito de Miami-Dade foi objeto de um recall, porque não cumpriu com os compromissos de campanha feitos com a população. A democracia americana é feita de eleições para eleger e para também afastar, revogar o mandato que lhe foi confiado. Então é preciso também compreender que o recall, que também lá nos Estados Unidos da América afastou o antecessor do Schwarzenegger na Califórnia, possa vir a ser um instrumento democrático relevante para o Brasil, na medida em que está na hora de nós pensarmos que os compromissos foram feitos para ser cumpridos, ainda que haja uma margem de discricionariedade sempre presente e uma impossibilidade material, eventual. Os recursos são escassos, as necessidades são infinitas, mas há sempre a possibilidade de se cumprir, ainda que em parte, aquilo que se promete para se alcançar os cargos do Poder Executivo. Vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos com Brasilianas.org, que hoje trata da reforma política. Nesse terceiro bloco, vamos falar das ferramentas existentes hoje para aumentar a participação da sociedade civil nas decisões políticas. O uso do plebiscito, por exemplo, seria uma maneira de responder ao clamor das ruas. Então, inicialmente, eu vou para Brasília. Doutor Augusto, tem essa questão várias ferramentas, além do plebiscito, fala do recall agora. Qual o conjunto de ferramentas que já existe para a participação popular e o que pode ser implementado adicionalmente? Bom, Nassif, e colegas que me escutam, jornalistas e toda a população, a questão nossa é que dificilmente alguém, especialmente da classe política, gosta de cortar na própria carne. As mudanças que nós precisamos são prioritariamente de natureza partidária e eleitoral, porque fazer grandes transformações propriamente no sistema, uma reforma política, seria extremamente complicado para o nosso quadro institucional brasileiro. Então, o que me parece é que nós temos instrumentos adequados, sim, para fazer aquela reforma que o professor Jair Nicolau já sugeriu, uma reforma partidária eleitoral, e num momento mais seguro, sem os riscos de sempre, quando convocamos eventualmente um plebiscito, um referendo, ou pior ainda, quando falamos em constituinte, cuidarmos de temas tão caros à República. Eu vejo o plebiscito efetivamente com alguma preocupação. Primeiro, louvo a presidenta Dilma, porque Sua Excelência tem sido a grande magistrada na busca de unir os pontos, que é a população, a sociedade brasileira e o parlamento, que tem o dever de representar
este povo. Mas creio que, como já disseram alguns estudiosos da matéria, o plebiscito talvez seja muito estrito para responder a questões candentes e muito largas, profundas e extensas, como sistema eleitoral, financiamento público de campanha. Nós temos questões, como já expostas aqui anteriormente, mas se Sua Excelência, a Presidenta da República, prefere esse caminho, que seja este caminho, porque é o caminho em que Sua Excelência encontra para unir esses pontos que jamais deveriam estar afastados, sequer milimetricamente, que é a representação popular e a sua legitimidade material, que decorre exatamente do consenso social que há de ser buscado nas grandes discussões, nos grandes temas, e que o que está havendo hoje é a consequência exatamente desse lapso existente, dessa lacuna, que exige imediata colmatação, sob pena de nós termos cada dia mais movimentos sociais e insatisfação popular, com graves riscos para a nossa democracia, ainda uma adolescente tardia. Hugo, essa questão da alienação do cidadão nas modernas democracias é um fenômeno já estudado historicamente aí. Com as redes sociais isso muda. Você tem alguma ideia do que seriam as ferramentas para uma democracia digital? Até onde se pode avançar? Até onde... Eu creio já tem países que têm desenvolvido na Escandinávia, se não me engano, na Finlândia você já tem o direito à internet como direito fundamental. Na Islândia já chegaram a estudar mecanismos de decisão direta. Por que não usar a rede social? Por que não construir isso daí? Hoje nós temos uma vantagem tecnológica muito grande. As pessoas elas poderiam decidir de casa, elas poderiam debater isso daí, elas poderiam construir. Acho que o grande desafio é como você vai resolver isso daí? Como é que você vai desenhar para que fique bonitinho? Porque o fato é, a democracia ela depende da participação. Sem isso daí, uma democracia que seja mera representação, ela não é uma democracia, é uma aristocracia eletiva. Uma oligarquia. Se hoje em dia temos essa tecnologia maravilhosa com as redes sociais, com a internet, por que não expandir isso e por que não construir mecanismos de decisão que possam estar ali na internet ao acesso de cada cidadão? Acho fundamental isso daí. Internet como direito fundamental e a construção de mecanismos de decisão direta por ali. Vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini no portal www.brasilianas.org. Nassif, o Lauro do Rio de Janeiro ele pergunta exatamente sobre os movimentos sociais e os movimentos populares. Qual seria a melhor forma dos movimentos populares pressionarem o Congresso para que aprove uma lei que efetivamente contemple o que foi expressado pela vontade popular? Jário, eu queria que você respondesse a essa questão e também a esse ponto aí da chamada democracia digital. Até onde pode se avançar sem estabelecer um caos, uma anarquia, digamos? Bom, nós estamos no meio de uma enorme revolução tecnológica, isso ninguém tem dúvida. Isso está acontecendo de uma velocidade muito rápida. Essas redes sociais que são louvadas como responsabilizadas no bom sentido por terem, vamos dizer assim, impulsionado esses movimentos sociais do mês passado, né? A gente já pode falar assim, a rebelião de junho, as revoltas de junho, sei lá, as manifestações de junho, são fenômenos muito recentes. Então, essa revolução tecnológica, é claro, assim como ela está afetando os jornais, as comunicações, os livros, a forma da sociabilidade das pessoas, a universidade, as escolas, ela vai afetar e está afetando a política. Quer dizer, o sistema representativo que nós conhecemos é uma invenção que tem origens medievais, mas que se consolidou mais ou menos há 150 anos atrás, né, com um legislativo nacional como um fórum privilegiado de deliberação, com partidos políticos fazendo a ligação entre cidadãos e governo, e governos controlados por partidos implementando políticas e controlado pelos eleitores em eleições sucessivas. Esse modelo, eu não vejo ainda como ele estivesse ameaçado pela nova ágora, vamos dizer assim, pelo novo fórum de deliberação trazido por essa revolução tecnológica que nós estamos assistindo. Porque a política, ela além da verbalização da vontade
do sujeito poder de casa apertar um botão para escolher se ele quer um sistema eleitoral ou outro, faz parte da política a negociação. Eu acho que esse é um aspecto fundamental que precisa ser discutido quando a gente fala de sistema eleitoral e reforma política. Por exemplo, as decisões estão conectadas. Quando a gente fala em sistema de financiamento de campanha, ele está ligado ao sistema eleitoral. Digamos que por uma razão que esse plebiscito aconteça e que a população opte por manter o sistema de lista aberta com financiamento exclusivo de campanha. Essa combinação é explosiva, é péssima. Bom, infelizmente, nós temos algo que é inexorável, que é o tempo e televisão. O programa Brasilianos.org sobre a reforma política termina por aqui. Agradeço a participação do advogado constitucionalista Hugo Albuquerque, do subprocurador-geral da República, Antônio Augusto Brandão de Ares, e do cientista político e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jairo Nicolau. E também a colaboração do repórter Marcelo Zanini e você aí de casa que nos acompanhou em mais essa edição. Não esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá!